Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a providência de Deus hoje nos trouxe aqui para meditarmos nesse belíssimo domingo do tempo comum, com essas leituras também propícias para essa missa de ação de graças, aniversário da nossa querida Jaraguá. Bem conhecemos a história de São Paulo, apesar de todas as leituras fazerem um sentido único neste domingo, mas gostaria muito de adentrar nessa leitura da carta de São Paulo aos Efésios, onde nós conhecemos que São Paulo era um grande perseguidor dos cristãos naquele tempo, e após um período de graça, Deus o chamou para ser profeta daquele povo, e até hoje, com a graça da sua conversão, nos dá a certeza de que as suas cartas nos fortalecem de modo particular na fé. São Paulo começa hoje a sua leitura dizendo que ele era prisioneiro do Senhor, ou seja, ele amava tanto a Deus que ele se tornou ali o seu único amado, o próprio Senhor Deus. E ele se deixou ficar preso por esse amor, no qual o único sentido dele era o desejo de chegar ao céu. E assim se fez, tanto que é um grande santo na nossa fé católica. E ele continua a sua carta com essa belíssima frase, e hoje gostaria que nós refletíssemos sobre isso. Ele disse: "A caminhardes de acordo com a vocação que recebestes." Todos nós nascemos para um único motivo: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o objetivo principal. Porém, a nossa vocação hoje e desde sempre é o chamado à santidade. Como é difícil viver a santidade em um tempo no qual a sociedade implica em nós viver o contrário daquilo que nos é proposto, daquilo que já foi escrito há 2000 anos atrás, como bem conhecemos na nossa Sagrada Escritura. A vocação à santidade requer de nós 3 virtudes necessárias para que nós possamos compreender o quanto a santidade é para nós uma vocação principal. No dia do nosso batismo, nós recebemos sobre a nossa fronte aquela água, e através dela nós recebemos a virtude da fé, da esperança e da caridade. E aqui, dentro dessa pequena homilia e essas virtudes, coloco sobre a nossa cidade de Jaraguá, no seu aniversário de 208 anos, como uma cidade cheia de fé. Aqui nós crescemos sobre o manto de Nossa Senhora da Penha e recebemos a ação do Espírito Santo na devoção que nós temos à coroa do Divino, com tantas devoções e festas, com tantas igrejas, tanto nós como católicos, como também os nossos irmãos evangélicos que cresçam na fé nessa nossa querida Jaraguá. Essa virtude é colocada sobre nós através da ação do batismo, pois o homem e a mulher que não têm fé, dizia Santo Agostinho, são pessoas que andam pelas ruas sem nenhum sentido da vida. Porém, a nossa cidade, com a graça de Deus, como filho dessa cidade, conheço e professo que nós somos homens e mulheres cheios de fé. Mesmo no tempo da pandemia que aqui nós passamos, nós não perdemos a fé. Pessoas acompanhavam as nossas lives, tantas orações, foram muitas percas, mas a fé da nossa querida Jaraguá e do nosso povo não se perdeu no meio de tamanha desgraça que havia acontecido. Também nós necessitamos da esperança. Poxa, quanta esperança nós devemos ter dos nossos dias atuais. Vivemos sobre a penúmbria de uma sociedade que por muitas vezes não tem esperança, mas aqui na nossa querida Jaraguá, quanta esperança se tem. Desde as crianças que aqui se fazem as suas catequeses, nas nossas 3 paróquias, cresceram 2 filhas da paróquia mãe de Nossa Senhora da Penha, e assim a esperança se espalha sobre os olhares de todos aqueles que desde o Padre Silvestre até o pároco atual das 3 paróquias se cumula de esperança e de graça
esperando dias melhores. Pois nós esperamos em Deus que a cada dia que passa, a nossa querida Jaraguá seja uma cidade esperançosa. Não só quem mora aqui, mas aqueles que passam também na BR-153, observam o nosso modo de viver em uma cidade esperançosa, onde temos a cada dia a certeza de que o amor de Deus nunca vai nos abandonar. Por fim, a virtude da caridade. Quanta caridade a nossa cidade tem? A caridade não se requer no ato de doar algo a alguém, um dinheiro, uma cesta básica ou, enfim, aquilo que é necessário que uma pessoa tem, até porque isso é um ato de bondade. O ato de caridade requer de nós, como São Paulo disse hoje, suportar uns aos outros, com paciência no amor. É claro que todos nós temos um destino, e cada um de nós, com esse modo de ser, temos como objetivo único amar uns aos outros como Deus nos amou. E por que não colocar aqui também a nossa cidade de Jaraguá como uma cidade caridosa, onde nós percebemos o sofrimento do outro e contemplamos a beleza de Deus, onde o amor dele não nos abandona. E assim, amados irmãos e irmãs em Cristo, como é necessário, acima de todas as coisas, mas não de Deus, vivenciar esse momento bonito de ação de graças sobre esse aniversário da nossa querida Jaraguá. Essas virtudes da fé, da esperança e da caridade que nos é proposto hoje como um processo de conversão, nos dá a certeza de que todos nós, cada um com as suas limitações e debilidades, procuramos viver a santidade. Quando adentramos em nossa querida cidade, nós vemos a beleza das torres da nossa querida paróquia Nossa Senhora da Penha, que também celebra o seu aniversário de 290 anos. Quanta alegria perceber que o nosso povo de Jaraguá não desiste de lutar por dias melhores. Quanta certeza, como São Paulo disse, aqui é uma cidade de uma única fé, de um só batismo, que adora um só Deus e honra a Mãe Senhora da Penha e o nosso Pai São José, que também teve início lá do outro lado do rio, Paris, onde se construiu uma pequenina capela em honra a São José. Por fim, amados irmãos e irmãs em Cristo, como São Paulo vem dizer para nós, que nós possamos permanecer unidos, porque a nossa união faz que essa cidade seja um exemplo para o Vale do São Patrício e, como não, um exemplo para toda a Diocese de Anápolis, no qual essa paróquia e a paróquia de Santa Edvige e São José pertence. Que a bondade divina, pela intercessão de Nossa Senhora da Penha, nos dê a certeza, como o Evangelho de hoje, que nós vamos multiplicar não só os pães, não só os peixes, mas também a bondade, a fé e a esperança, que tanto precisamos para que o futuro da nossa cidade seja cada dia melhor. Peçamos a intercessão então dessa mãe, que o seu manto jogue sobre nós e nos proteja, e que o Divino Espírito Santo, o grande autor da construção dessa cidade, seja para nós o inspirador dos seus 7 dons.